Quem tem um bicho de estimação afirma que eles são uma alegria só. Carinhosos, divertidos e também aliados contra a solidão. Mas antes de comprar ou adotar, é preciso fazer as contas. Afinal, você sabe quanto custa um amigo de 4 patas? O labrador Troy tem quase 10 anos e há 7 anda de carrinho de rodas. Uma queda causou uma lesão permanente na coluna. O acidente mudou a rotina da Aline, a dona do Troy. Além de forte desgaste emocional, a vida financeira dela também foi afetada. Eu acho que demorei uns 2 anos até eu voltar a me estabilizar, porque em 3 dias eu gastei, assim, foi de exame, foram R$7.000, e aí eu parei de contar, porque era muito dinheiro. Apesar dos custos, a Aline assumiu levar adiante o tratamento. A gente precisa ter ciência e a responsabilidade que eles têm na nossa vida. Eu não podia imaginar que eu passaria por isso e eu achava que era só brincadeira, só ir ao parque e que eu não tinha que cuidar, de repente, nunca ficaria doente, eu nunca passaria por uma emergência. Mas nem todos os animais têm a mesma sorte do Troy, de contar com o amor incondicional de sua dona. Neste abrigo, na zona norte de São Paulo, cerca de 600 bichinhos aguardam por adoção. Muitos chegaram até aqui porque seus tutores não puderam ou quiseram mexer no orçamento familiar. O animal dá, sim, despesa, porque não é só que ele requer carinho e atenção. O animal, a assistência veterinária nem sempre é muito barata e a pessoa tem que ver se vai caber mais essa despesa no orçamento dela. Esse educador financeiro fez uma simulação dos gastos que uma família tem com um animal de porte médio. Por mês, o custo médio com o melhor amigo fica em torno de R$500. Durante 10 anos, o valor ultrapassa os R$60.000. Saúde. Infelizmente a gente não escolhe, né? Nem o ser humano escolhe ficar doente, nem o pet escolhe ficar doente. Mas muitas vezes acontece. E você vai ter que ter uma reserva financeira quando isso acontecer. O planejamento financeiro é fundamental para o dono garantir a qualidade de vida do bichinho de estimação. Mas tem outro fator não menos importante que é preciso levar em conta na hora de decidir levar para casa um novo integrante da família. Tem algo que chama custo-felicidade. O que é o custo-felicidade? É o quanto aquilo te dá de prazer. E ter um cachorro dá muito prazer que não tem como você mensurar, não tem como você fazer um cálculo de quanto de felicidade que aquilo te proporciona. O presidente eleito Jair Bolsonaro indicou ontem mais um militar para fazer parte do primeiro escalão do governo, que deve ter 20 ministérios. O anúncio veio pela rede social à tarde. O capitão da reserva do Exército, Tarcísio Gomes de Freitas, assumirá a pasta da infraestrutura. Ele já foi consultor legislativo da Câmara dos Deputados, ex-diretor do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, e também chefiou o Departamento Pessoal do Exército. Atualmente atua no programa de parcerias de investimentos do governo Michel Temer. O governo de transição também definiu o general Maynard Marques de Santa Rosa para o comando das privatizações e concessões. Já a futura ministra da Agricultura, Tereza Cristina, indicou o deputado federal Marcos Montes, do PSD de Minas Gerais, para o cargo de secretário executivo da pasta. Ele será o número 2 do Ministério da Agricultura. O atual ministro do Planejamento, Esteves Conago, participou de reuniões com a equipe de transição em Brasília. Ele falou sobre o gasto extra que a União terá com um aumento de 16% concedido pelo presidente Michel Temer aos ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente ainda está fazendo os cálculos, mas na União estaria girando em torno de 1,4 a 1,6 bilhão. Questionado sobre o assunto, Bolsonaro disse que a responsabilidade dele só começa no ano que vem. Pergunta para o Temer. Pergunta para o Temer. Tá. O Temer que decidiu sancionar. Okay? Quem vai pagar é toda a população brasileira que vai pagar, é todo mundo. A minha responsabilidade nessa área começa a partir de 1º de janeiro do ano que vem. O número de casos de mortes por AIDS aqui no Brasil caiu mais de 16% nos últimos 4 anos. E para continuar a combater a doença, a partir do ano que vem, a Rede Pública de Saúde vai oferecer o autoteste para o HIV. A Fraternidade Assistencial Lucas Evangelista acolhe pessoas soropositivas no Distrito Federal. Paula convive com HIV há 20 anos e Isabel há 10.
Elas lembram do medo que sentiram quando descobriram a doença. Eu pensei que eu ia morrer logo, porque naquela época é a monstruosidade, né? Ai, porque quem tem AIDS, se não morre, se não rapidamente. Então, assim, eu ainda consegui viver, né? 10 anos depois que eu fui conseguir tomar o primeiro retroviral. Olha, para mim foi difícil, porque eu não vou negar para você não, eu era danada. Eu usava tudo quanto era tipo de droga que você pensar. Então, quem pensar que a droga compartilhada com agulhas não dá problema, dá. Hoje elas têm uma vida com qualidade. Fazem o tratamento fornecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. Na rede pública, qualquer pessoa pode fazer um exame para saber se tem o HIV. E a partir da distribuição dos testes rápidos para a detecção do vírus, o combate à doença ganhou força. O novo boletim epidemiológico apresentado hoje apontou uma queda de mais de 15% na detecção de casos de AIDS no país nos últimos 6 anos. O número de mortes pela doença também caiu 16,5% entre 2014 e 2017. O boletim também apontou uma redução de 43% nos casos de transmissão do vírus HIV da mãe para o bebê durante a gestação nos últimos 10 anos. Para o Ministério da Saúde, a queda no número de mortes por AIDS no Brasil está relacionada à diminuição no tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento. Mas apesar de os números mostrarem êxito no combate à doença, o Brasil ainda tem registrado, por ano, cerca de 40 mil novos casos. Nós não podemos esquecer dos que já faleceram de AIDS. A AIDS não acabou. Eu acho que essa é a grande mensagem. E as pessoas precisam se prevenir, mas precisam também ter adesão para ter a sobrevida que hoje as pessoas têm. O governo lançou a Escola do Adolescente. Entre as medidas do programa, uma escola mais conectada com os jovens, reforço na formação de gestores e professores e apoio diferenciado para as escolas mais vulneráveis. Com taxas preocupantes de repetência e abandono da escola, os alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental são o foco do novo programa lançado pelo Ministério da Educação, o Escola do Adolescente. Em 2017, por exemplo, 14,5% desses alunos reprovaram ou abandonaram os estudos. Entre as medidas, uma escola mais conectada com a realidade dos jovens, o reforço na formação dos professores e gestores e o apoio diferenciado para as escolas mais vulneráveis. O objetivo do projeto é fazer uma escola mais voltada para o adolescente, no qual ele se sinta acolhido, que ele possa aprender e que ele desenvolva ações de protagonismo. 13 mil escolas consideradas vulneráveis vão receber 360 milhões de reais para aplicar na ampliação da carga horária e em programas de apoio à aprendizagem. Uma parte dos recursos será paga ainda este ano, o restante em 2019. IDEB e SAEB mostram que as escolas em situação de vulnerabilidade, elas também comportam, na maioria das vezes, os adolescentes mais vulneráveis e os professores que precisam de maior ajuda. No lançamento, foi anunciado também que o programa Escola do Adolescente terá uma página na internet com conteúdo para aprimorar a formação dos professores e informações e ferramentas para melhorar a gestão das unidades. Aproveitando estruturas, evoluindo do programa Mais Educação, por exemplo, com dinheiro direto na escola, trazer uma oportunidade de apoiar as escolas de 6º ao 9º ano especificamente. Nesta primeira etapa, até 13 mil escolas, aproximadamente 1,5 milhão de estudantes podendo ser beneficiados e especialmente colocar esse olhar, tanto para encontrar evidências, boas práticas para o ensino fundamental 2 e olhar um caminho para o Brasil que precisamos discutir, ouvir esses jovens, que é uma etapa tão importante do seu desenvolvimento. Depois do intervalo, primeira parcela do 13º deve ser paga até sexta-feira e vai esquentar a economia nacional. Governo lança portal de serviços digitais e novos conselheiros de saúde são empossados em Paracatu. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio?
o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Dinâmica Móveis e Papelaria, tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Fábrica de Biscoitos Vó Maria, biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Pamag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Papelaria Exata, onde você encontra tudo em um só lugar. Avenida Olegário Maciel, 482 Centro, 3671-2233. A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. O Lucas Fotos segue acompanhando as tendências tecnológicas e oferecendo o melhor serviço para a sua imagem. Avenida Quintino Vargas, número 82, fone 3671-1135. Cris Boutique, shortinhos, blusinhas, vestidos, calças, bijuterias, semijoias, perfumes, moda plus size e muito mais. Avenida Quintino Vargas, 254 Centro, em frente ao Banco do Brasil. Eletro Neiva, a mais tradicional loja elétrica de Paracatu. Temos tudo em materiais elétricos, padrões CEMIG, luminárias, duchas e acessórios em geral. Rua Josino Valadares, 131 Centro. Casa de Carnes Paracatu, a casa de carne que dá prêmios pra você. Na compra à vista de qualquer produto, concorra a prêmios. Avenida Olegário Maciel, 1170 Centro, fone 3671-4191. As últimas novidades do mundo da moda você encontra na Lu Fashion Moda Feminina. Rua Joaquim Murtinho, 222 Centro, fone 3671-2681.